da senadora Selma Arruda e de uma possível eleição para senador, caso o TSE, que marcou para terça-feira, para o dia 3 de dezembro, o TSE marca o julgamento de Selma Arruda para o próximo dia 3. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 3 de dezembro o julgamento do recurso apresentado pela senadora Selma Arruda contra a cassação do seu mandato, feita por unanimidade no TRE de Mato Grosso. O relator do recurso ordinário interposto pela defesa de Selma contra a decisão do TRE é o ministro Og Fernandes. Além de Selma, também foram intimados o ex-governador Carlos Fávaro e o ex-vice-governador e o ex-candidato ao Senado Sebastião Carvalho e os suplentes de Selma, Gilberto Possamay e Clerie Fabiana Mendes. Selma foi acusada de praticar propaganda extemporânea durante a pré-candidatura ao contratar uma empresa de publicidade com valores acima da sua capacidade financeira. Além de Selma, os suplentes também foram cassados e estão inelegíveis por 8 anos. E se o TRE confirmar, marcar, ainda tem um recurso na Suprema, né, na última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ela ainda pode recorrer. Vai recorrer, né? Ela já disse. Ela tem vários recursos que ela pode fazer. Primeiro assim... Mas o que está marcado para o dia 3 é o julgamento de um recurso dela contra a cassação, não é isso? Que é o julgamento da cassação. Se esse recurso dela não for provido, não for acolhido, ela estará cassada. E não pode nem recorrer a... Ela vai recorrer, mas são vários recursos que tem. Primeiro, tem o recurso de embargos de declaração. Ela pode alegar obscuridade, omissão, contradição e opor embargos de declaração. Mas só para procrastinar, só para adiar. Depois ela pode recorrer também ao Supremo Tribunal Federal. Depois de publicado o acordo no TSE, ela pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo é muito célere nesse tipo de julgamento. Mas aí tem algumas questões que precisam ser relevadas. Primeira questão que se coloca: haverá ou não pedido de vista? Que pode um juiz pedir vista. O ministro que vai julgar, o relator do processo, é considerado um ministro caneta duríssima. O.G. Fernandes. Ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e participa como um dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse ministro, ele vai apresentar o seu relatório. Ninguém sabe qual que é o relatório dele. A gente vai saber no dia 3, que é terça-feira. Pode ser que depois do voto do ministro, algum outro integrante da corte peça vista. Vai depender bastante da sustentação oral, eficiente ou não, que será feita pelo advogado da Selma. Então, assim, como os especialistas em direito eleitoral, o Zé Antônio Rosa garantiu aqui, que muito provavelmente ela seria julgada este ano e muito provavelmente ela estará sendo julgada este ano. E a defesa da senadora Selma Arruda se apega no seguinte, né? Está se apegando aí nesse recurso aí que eles entraram lá no Tribunal Superior Eleitoral, é de que a senadora Selma Arruda não extrapolou os gastos permitidos para um candidato ao Senado na última eleição, que era de 3 milhões de reais, e aí os gastos declarados da senadora Selma Arruda foram de 2 milhões e 900 mil reais. Até aí, tudo certo, sem nenhum problema. Agora, o que pega é que o Tribunal Regional Eleitoral, quando cassou por unanimidade o mandato dela, entendeu o seguinte: entendeu que ela gastou mais de 1 milhão
R$ 1.200.000 antes do período permitido pela Justiça Eleitoral, o que configuraria a prática do Caixa 2. E teria sido esse o principal motivo dessa decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso. Eles atribuem 2 crimes, Caixa 2 e abuso de poder econômico. Na verdade é o seguinte... Que foi utilizar essa dinheirama toda antes do prazo que era permitido pela lei. Na verdade é o seguinte, na minha opinião, eu, assim, pessoalmente, torço pela não cassação da Selma. Mas, por quê? Por respeito ao sufrágio universal, por respeito ao voto do eleitor, o eleitor mandou a Selma para lá. Selma não ganhou essa eleição coisíssima nenhuma em cima do dinheiro. Ela ganhou a eleição em cima do prestígio do Bolsonaro. Ela disse que era senadora do Bolsonaro e que ia para Brasília para defender o presidente Bolsonaro. Bolsonaro estava em alta em Mato Grosso e ela ganhou a eleição. Essa é a verdade dos fatos. Agora, é também verdade que a lei proíbe o gasto naquele período que ela gastou. O gasto do candidato. O mesmo gasto que ela fez, os mesmos 1.200.000 que ela gastou na pré-campanha, podia ter sido gasto na pré-campanha, desde que fosse pelo partido. Quer dizer, então a inexperiência da Selma, que juridicamente... Teve provas, porque a população sempre fala, mas vários outros políticos cometem o crime de Caixa 2. Só que é bom a gente lembrar que no caso da senadora tiveram provas. É prova com o sigilo, quer dizer, a prova que existe contra ela é a demonstração de que ela não fez Caixa 2. Como é que é Caixa 2? Caixa 2 é dinheiro escondido. É dinheiro que você recebe, não declara e esconde. Ela não declarou também. Mas isso daí, Antero, é bom de dizer também, só apareceu na investigação. Na investigação, sim, mas por causa da cobrança que foi feita a ela pelo publicitário Júnior Braz. Exato. Eu sei, Lúcio, mas veja bem, alguém que quer fazer Caixa 2 não recebe dinheiro na conta. Não paga com cheque. Ela recebeu na conta e pagou com cheque. A lei não permite. Este é o problema. A lei não permite. Não é que ela tentou ocultar. Então, assim, mas eu não sei quem que é o advogado dela, parece que é advogado experiente em nível nacional, que vai fazer a defesa da juíza Selma. Infelizmente, ela não teve... Ela tem vários advogados experientes em Mato Grosso, na área eleitoral. Tem Rodrigo Cirineu, tem Zé Antônio Rosa, tem o escritório do Fayad, que é preparadíssimo para isso. Enfim, tem vários advogados que são experts na área eleitoral. E a doutora Selma Arruda acreditou nos seus conhecimentos de juíza, trocou os pés pelas mãos e os fatos estão exuberantemente comprovados. Eu diria que a situação dela não é fácil, mas eu não apostaria todas as fichas de que ela já estará cassada no dia 3. Por vários motivos. Pode ser que tenha pedido vista. Ainda que não tenha pedido vista, ela vai esgotar todos os recursos. Vamos supor que termine o julgamento no dia 3. Ela vai fazer embargos de declaração, evidente que ela tem o dever de lutar pelo seu mandato. Isso que não deve, mas dificilmente altera o resultado do que definiu o TSE. Normalmente não altera, mas adia. Adia. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que, porque são 40 dias de eleição, tá? O prazo das novas eleições que vem aí serão 40 dias de campanha. Então, assim, terminado o julgamento, publicado o acordo, depois de publicado o acordo, o Tribunal Regional Eleitoral é comunicado. Aí o Tribunal Regional Eleitoral vai abrir aqueles prazos normais para os partidos fazerem convenções, etc. e tal, nessa eleição suplementar. E 40 dias depois terá que ter eleição. Eu não vejo a possibilidade, se tudo correr com essa celeridade, de fazer isso antes de março ou abril. Eu acho que, muito provavelmente, nós podemos ter uma eleição solteira em março ou abril do ano que vem. Né? E acho difícil a situação da juíza
Selma. Embora vou acompanhar com muita atenção o julgamento, porque é muito importante para Mato Grosso, é um mandato de senador da República, e torcendo para que algumas teses, eu tive a oportunidade de escrever, inclusive, no site pnbonline.com.br, demonstrando que algumas teses que a defesa da Selma poderia trabalhar. Recebi até telefonema, cumprimentos do senador Álvaro Dias, dizendo que vão trabalhar exatamente nessa linha e que isso animou muito eles, etc. e tal, mas eu acho bastante difícil para a senadora juíza Selma a manutenção do mandato. E é uma tristeza, né? Porque a gente sabe que a Selma não é corrupta. E ela, caçada, ela fica inelegível. Por 8 anos. Por 8 anos. Ela e os dois suplentes. E entra no rol de ficha suja. Quer dizer, uma juíza que foi combatente da corrupção e verdadeiramente combatente da corrupção. E a situação dela aí, ela acaba sendo muito difícil, até porque o Tribunal Superior Eleitoral não pode ignorar o resultado que foi o julgamento dela aqui no Tribunal Regional Eleitoral, onde ela foi cassada, o mandato dela foi cassado por unanimidade. Eu acredito o seguinte, que se houvesse alguma brecha, né, para que não votassem pela cassação, alguém, 1 ou 2 juízes aqui do Tribunal Regional Eleitoral, poderiam votar a favor da senadora Selma de Arruda. No entanto, isso daí não ocorreu, o que demonstra que o trabalho da defesa da senadora para defender o mandato dela lá no Tribunal Superior Eleitoral não vai ser fácil. Mas é preciso também colocar o seguinte, ela descumpriu a lei, fez o que não podia fazer, fez o que a lei proibia, fez. De outro lado, aí as pessoas também cobram o seguinte, olha, mas a maioria dos políticos fazem isso em campanha eleitoral. Eles usam o caixa 2. Não, para ficar só na eleição do Senado. É isso que a população fala, é esse discurso. Mas por que punir uma pessoa só se todos fazem? Mas aí a gente volta à questão da prova. No caso dela, ficou comprovado, segundo o TRE. Eu tenho convicção, porque uma coisa é assim, né? Eu tenho uma certa experiência de ter participado da luta eleitoral, na condição inclusive de candidato, em várias situações, de vereador, deputado, senador, governador, eu fui candidato em várias situações. E sei o quanto é difícil isso tudo. Eu não tenho dúvida que dá para perceber pelo volume de campanha que ela não gastou mais que o Carlos Fávaro que está processando ela. E que queria o seguinte, queria ocupar a cadeira dela, né? Sem eleição. Como terceiro colocado. Sem eleição. Não conseguiu, mas tentou. E agora parece que ele vai ter que fazer uma queda de braço aí com o Braulio Maggi.